astrólogos, todos ali que tinham sabedoria para tentar adivinhar, para tentar dar um significado que o rei tinha sonhado. Mas a palavra fala assim, no versículo 10, capítulo 2 de Daniel: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Ou seja, aqueles homens estavam dizendo para aquele rei: ó rei, o que você está pedindo para nós é algo impossível, porque como nós vamos saber o que você sonhou, e além disso, além de saber o que você sonhou, saber o significado, então seria o quê? Uma coisa impossível. Mas a palavra do Senhor nos fala assim, que Daniel, ele estava orando, Daniel, ele estava buscando a Deus, Daniel, ele ali mesmo, estando longe da sua pátria, Daniel, ele decidiu não se corromper. A palavra nos fala assim, que Daniel preferiu comer legumes, preferiu tomar água, do que ter as iguarias do rei, do que beber vinho, do que se embriagar. Então a palavra nos fala assim, que Daniel, juntamente com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram se separar ali de todo o restante do rei. E ali eles começaram a passar comer legumes. Então, o Senhor Deus, ele deu sabedoria tão grande àqueles jovens, sabedoria em conhecimento, na ciência, sabedoria em letras, porque quando aqueles jovens foram se apresentar ao rei, o rei ficou perplexo. O rei falou assim, que aqueles homens ali que comeram legumes, o rei ficou tão perplexo que falou assim: olha, eu vejo sabedoria em vocês 10 vezes mais do que eu vejo em todos esses lados. A palavra nos revela isso, que o rei declarou que ele via 10 vezes mais sabedoria. Guarde bem isso como número 10. Então, quando passa isso, quando passa os 10 dias ali, que eles comeram legumes, ao invés das iguarias do rei, que eles se apresentam ao rei, então imagino eu que aqueles homens, aqueles sábios, começaram a sentir inveja, porque aquele rei ali, ele falou na cara deles: olha, vocês estão aqui no meu reino, vocês são dessa nação, mas olha esses homens, que são bem mais sábios que vocês, eles estão na nação deles, eles são mais sábios que vocês. Então eu imagino que começou a acender uma ira no coração daqueles homens. E a palavra nos fala que quando o Senhor permite ali Daniel ir até a presença do rei Nabucodonosor, e ali Daniel começa a falar com o rei Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, você teve esse e esse sonho. Então Daniel foi contando para ele que ali tinha uma estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha o seu peito de bronze, e ali Daniel foi contando para o rei, e o significado daquele sonho também. Daniel, o Senhor Deus deu sabedoria a Daniel para poder dar o significado para o rei, e o rei, ele ficou muito espantado, e ao mesmo tempo ele se maravilhou grandemente com Daniel, a ponto de colocar ali Daniel agora como um chefe, como se fosse o governador de toda aquela província ali. Mas o rei Nabucodonosor, ele encheu o seu coração de orgulho. Ele pensou assim: agora eu sou um tal, o meu reino é o maior de todos. Então ali o rei mandou fazer essa estátua. É o texto que nós lemos no capítulo 3. Depois que o rei fez essa estátua, ele mandou convocar todos os povos ali da sua província, que estavam sob o seu domínio. Ele mandou reunir os principais, os presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, ou seja, todo mundo que era da alta sociedade ali do reino de Nabucodonosor estava presente nesse dia. Era a inauguração que ele queria fazer da estátua de ouro. Mas o rei não contava com uma coisa. E aqui eu quero dar
um tempo para a nossa mensagem. O tempo para a nossa mensagem é ser fiel até o fim, mesmo que isso custe a nossa vida. Ser fiel até o fim. Então ali o rei Nabucodonosor não contava com uma coisa. Aqueles homens ali, quais antes o rei achavam 10 vezes mais sabedoria, no momento que o rei dá uma ordena que aqueles músicos tocassem, e todos os povos que ouvissem a música se dobrassem perante a estátua de ouro ali feita, o rei não contava que aqueles 3 jovens, Daniel, não se curvaram perante aquela estátua de ouro. Então aqueles homens ali imediatamente começaram a falar entre si: olha, eles não vão se dobrar, eles não vão dobrar, eles vão desobedecer a ordenança do rei Nabucodonosor. E mais uma vez o rei falou assim: toca as músicas. Então tocaram mais uma vez. Mas aqueles 3 jovens, juntamente com Daniel, não se prostraram perante aquela estátua de ouro. E aqui eu quero abrir um parênteses. O mundo ele quer de todo jeito, de todas as maneiras, colocar na igreja que aquilo que Deus ordenou para não fazer, que aquilo que Deus deixou como instrução, que é pecado, que é errado, o mundo quer colocar de todo jeito dentro da igreja, falando que é normal, falando que você pode fazer, falando que é o amor, falando que não tem nada a ver. Mas não, nós somos separados, nós somos povo escolhido. E se Deus falou que é errado, é errado. E se Deus falou que não é para fazer, não é para fazer. Por quê? Porque aquilo que está na palavra do Senhor Deus, nós não podemos mudar. E a palavra fala assim: ai de quem mudar, tira o ponto, ai de quem tirar, também será tirado a sua parte da árvore da vida. Então, prosseguindo, quando eles tocam novamente ali aquela música e aqueles jovens não se prostram, então o rei começa a ficar enfurecido. Imagina, eu, Nabucodonosor, sendo afrontado por 3 jovens, 3 meninos. Então imediatamente ele manda chamar. E o rei fala ali com eles: olha, vocês não vão se prostrar? Vocês não vão adorar? Eu ordenei que construísse essa estátua. E aqui está todos os homens mais importantes do meu reino. E vocês fazem isso comigo? Vocês desobedecem a minha ordem? Mas aqueles 3 jovens, eles tinham uma certeza, eles poderiam até morrer, mas eles não iriam negar, eles não iriam abrir mão da sua fé. E eu creio que vai chegar dias que a igreja vai passar por isso, que eles vão querer de todas as maneiras que nós negamos a nossa fé. E aí, você está pronto para seguir com Cristo até o fim? Se for preciso até entregar a sua própria vida e não negar a sua fé. Foi isso que aqueles 3 jovens fizeram. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. E a palavra do Senhor nos fala assim: que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está nos protegendo. O Senhor protege a nossa casa. O Senhor protege a nossa família. Ele protege até mesmo aqueles que tentam nos destruir, até mesmo os nossos inimigos. O Senhor Deus, Ele se protege. Por quê? Porque é uma oportunidade que Ele nos usa para ganhar aqueles que estão nos perseguindo, para aqueles que estão nos ferindo. Não é da vontade de Deus que as pessoas morrem sem a salvação. E sim, Deus pode te usar para ganhar aqueles que estão te machucando, para aqueles que estão te ferindo. O Senhor Deus pode fazer isso. Aí no versículo 19, do capítulo 3, fala assim: então Nabucodonosor
a ira tomou conta do coração de Nabucodonosor, a ponto dele pedir: aquece 7 vezes mais. Vamos ver agora se esse jovem não vai negar. Vamos ver agora, vamos testar a fé deles agora. E todos os dias Satanás, ele sopra no nosso ouvido. Você está indo da igreja, mas olha como é que está a sua família. Você está indo da igreja, mas olha como você está sendo provado no seu trabalho. Olha como você está sendo perseguido no seu trabalho. Olha como as coisas estão difíceis para você. Olha como era antes, quando você estava no mundo. Era dinheiro, era carro no ano, era casa nova. Agora, quando você está caminhando na igreja, é só dificuldade, é só problema. Satanás tenta jogar isso na nossa mente todos os dias. E até mesmo nós pensamos em parar, nós pensamos: eu não quero ir mais à igreja. Cada vez que eu vou mais na igreja, cada vez que eu busco mais, parece que as coisas apertam mais. Mas Deus tem uma palavra para mim, para você. Realmente não é para nós não nos apegarmos com bens materiais, não. Mas a palavra do Senhor nos fala assim: que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o Senhor Deus ele cura, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Se o Pai sabe dar coisas boas aos filhos, que dirá Deus, que é o nosso Pai supremo, que é o nosso Pai que sabe todas as nossas necessidades, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso entendimento, Ele sabe tudo que nós pensamos, tudo que nós pedimos, até aquilo que nós temos vergonha de pedir. O Senhor Deus Ele provê, não porque nós merecemos, não, mas é porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, o teu amor é infinito. Aleluia. E o maior presente que Ele nos deu foi entregar o seu próprio Filho. Agora nós, por causa de uma prova, por causa de uma situação, por causa de um desemprego, por causa de uma enfermidade, nós estamos querendo largar tudo, nós estamos querendo retroceder, nós queremos voltar para trás. Não vamos fazer isso. Pelo amor de Deus, se for necessário, chore sim, se for necessário, se derrame sim aos pés de Jesus, mas não pare, não desista não, porque para chegarmos a alcançar a vitória é necessário nós passarmos por luta, é necessário nós passarmos por um processo. É um processo doloroso sim, é um processo que vai machucar sim, mas é melhor, a palavra nos fala assim, que é melhor nós perdermos, se for necessário, uma parte do nosso membro, uma parte do nosso corpo, mas nós entrarmos com Ele nos céus, do que todo o nosso corpo no inferno. Então às vezes Deus vai permitir sim que nós passamos por provas, por lutas, Deus vai permitir sim que nós choramos, Deus vai permitir sim que nós passamos pelas águas, pelas fornalhas, mas a palavra do Senhor nos diz que nós não vamos passar sozinhos. Quando nós passarmos pelas águas, ela não vai nos afogar, porque ali o Senhor está conosco. Quando nós passamos pelo fogo, Ele não vai nos queimar, porque ali o Senhor está conosco. Quando nós pisamos nos espinhos, ali eles não vão nos matar, porque ali o Senhor está conosco. E a palavra nos fala assim, no versículo 22, e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, aqueles homens que levaram eles ali, nem chegaram a cair na fornalha, somente chegar perto, a fornalha já matou aqueles homens. E a palavra vai prosseguindo. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui nós vemos um detalhe muito interessante. Aqueles homens que estavam matados, pés e mãos, eles caem dentro da fornalha. Os homens que jogaram eles estavam com as mãos livres, e eles morreram
ainda até o dia de hoje. Você acha que a palavra de Deus não vai se cumprir? Vai. E a palavra nos fala assim, no versículo 25, que aquele rei, ele ficou tão espantado que ele levantou-se depressa. E o rei respondendo fala assim: olha, nós lançamos 3 homens dentro da fornalha, mas eis aqui eu vejo 4 homens soltos. Ou seja, a palavra do Senhor nos fala assim, que no versículo 23, eles estavam atados, eles estavam presos. Agora no versículo 25, o rei Nabucodonosor já é espantado, já fala assim, que ele vê 4 homens soltos. Ou seja, quando Deus ele chega resolvendo toda a situação. Quando o Senhor chega, ele chega quebrando o laço de morte. Quando o Senhor chega, ele chega desfazendo a macumbaria, a feitiçaria, o olho gordo, a inveja, tudo que o Satanás preparou contra a sua vida. O Senhor chega arrebentando com tudo, chega desfazendo tudo e chega te dando a vitória. Porque o seu Deus, ele não é Deus, ele não é Deus para que minta, ele não é homem para que se arrependa. E o Senhor Deus, ele já chegou neste lugar. E se vocês têm um problema, pode apresentar, pode lançar aos pés de Jesus, porque Ele sim, Ele pode resolver nossos problemas. Ele sim pode dar a chave da nossa vitória em nossas mãos. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E além deles estarem soltos, o rei ficou tão espantado. Eu imagino o rei falando com aqueles homens: mas nós lançamos 3, porque agora tem 4 homens, e mais, eles estão soltos, nós aprendemos eles, nós amarramos eles, agora eles estão soltos. E tem um detalhe: quando Deus passa conosco na prova, a gente pode até chorar, a gente pode até gemer, a gente pode até dizer: Senhor, não aguento mais. Mas quando Deus ele derrama a presença do Espírito Santo dele, ele começa a consolar o nosso coração, ele começa a dizer no nosso ouvido: não para, eu estou contigo. E quando a gente começa a sentir isso, começa a sentir a presença de Deus, começa a sentir a presença do Espírito Santo, aquilo vem nos renovando, aquilo vem nos trazendo renovo, aquilo vem alimentando a nossa alma. E agora aqui a gente já nem percebe mais a chama do fogo, sabe por quê? A palavra nos fala assim que aqueles homens, eles já não estavam mais amedrontados, eles já não estavam amarrados. A palavra do Senhor nos fala assim que aqueles 3 homens já estavam ali, já passeando dentro do fogo. E o Senhor Jesus já estava ali com eles, passeando no meio do fogo. E outrora que era um decreto para a morte, ali se tornou um decreto para a vida. Por quê? Porque depois que aqueles 3 homens saíram dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor deu um decreto: olha, vocês que perseguiram esses homens, agora eu faço um decreto: aquele que falar mal, aquele que tentar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse seja despedaçado imediatamente. Ou seja, aquela prova que você está passando, o Senhor Deus vai te dar experiência a ponto de você poder passar por isso. E sabe o que o Senhor Deus vai fazer com você? Deus vai usar a tua prova para te dar uma bênção tão grande que outras pessoas vão olhar e falar assim: sinceramente, aquele homem estava passando por uma perseguição, aquele homem estava passando por uma luta muito grande, mas olha só como Deus mudou, como Deus restaurou, como Deus deu vitória para ele. E o Senhor Deus ele usou aquela situação de Sadraque, Mesaque e Abednego para mostrar que Ele é Deus, e Ele é Deus. Ele estava ali sim, no meio daqueles 3 homens. Agora imagina, uma nação inteira se acovardou, uma nação inteira se dobrou, somente 3 jovens, além de Daniel, que não se prostraram. Agora toda aquela nação, imagino eu, o seu coração começava a dizer: Senhor, perdoa, porque eu não consegui ser fiel a Ti. E o Senhor dá uma oportunidade. Por quê? Porque a promessa do Senhor era: ó, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, mas ao final dos 70 anos eu lhe trarei liberdade novamente, eu restaurarei novamente. É isso que Deus faz, Ele nos corrige, porque Ele nos ama.
desses homens. Como fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Deus é um Deus de detalhes. Olha que maravilha. Deus é um Deus de detalhes. A gente se preocupa muito com a questão financeira, a gente se preocupa muito com a questão de saúde. Deus se preocupa com isso, sim, com as coisas mais importantes, mas também Deus cuida até dos mínimos detalhes que a gente nem percebe, que a gente nem vê. Deus cuida, sabe por quê? A palavra nos fala assim: como fogo não tinha poder sobre os seus corpos, nenhum só cabelo na sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Nem cheiro de fogo. Agora imagine, Deus mudou? Não. Deus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje, Ele sempre será Deus. É nós que muitas vezes não temos fé, é nós que muitas vezes não reconhecemos, é nós que muitas vezes colocamos o nosso medo tão grande e não percebemos que para Deus isso é o mais simples. Para Deus é só uma palavra, para Deus é questão de milésimo de segundo e tudo se muda. E eu me incluo nisso, porque a gente é ser humano, a gente é carne, a gente tem receios, a gente tem medos. Ah, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, mas isso der errado. Ah, Senhor, eu tenho que fazer uma escolha, mas e se não der? Mas e se eu quebrar a cara? Mas o Senhor Deus, Ele é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Se você está buscando a resposta dele, a resposta dele é: para mim, para você, eu cuido dos mínimos detalhes. Até aquilo que você não percebe, eu estou cuidando. Quer pedir que eles coloquem de pé? Para finalizar, no versículo 29, o rei Nabucodonosor faz o decreto: por mim, pois, é feito o decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja desembaraçado, as suas casas sejam feitas monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Olha que bem isso, não há Deus como o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, é um Deus que guarda, um Deus que protege. Quando nós saímos para trabalhar, Deus está indo conosco. Quando nós saímos para estudar, o Senhor está indo conosco. Em todos os instantes, em todos os momentos, o Senhor está conosco. Ele pode permitir que nós passemos provas, sim, mas ali na prova o Senhor está conosco. E olha o resultado de nós sermos fiel a Deus. Olha o resultado de nós depositarmos nossa confiança em Deus e não abrir mão da nossa fé, não abrir mão dos nossos princípios. O versículo 30 fala assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ou seja, eles foram como príncipes ali, como governadores ali. E tudo isso aconteceu em um único dia. Em um único dia, Deus pode fazer isso, mudar a situação. Outrora, que eles eram tratados ali como servos. É isso que Deus faz. Em um único dia. Outrora servos, agora já passaram a ser governadores. Já passaram a ser príncipes ali. Eles já passaram a ter autoridade ali. E o decreto que outrora era para adorar a estátua de imagem ali de ouro, agora o decreto era outro. Aquele que blasfemasse contra Deus, imediatamente ele seria destruído. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, soberano Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor Jesus. Ó Pai querido, amado, que o Espírito Santo do Senhor possa completar em nossos corações, ó Pai, a tua palavra, Pai querido, palavra. Eu sou pó, eu sou cinza, Pai, eu sou totalmente dependente do Senhor, ó Pai querido, amado. Mas que o Senhor possa, Pai querido, amado, fortalecer o nosso coração, só possa fortalecer a nossa vida, só possa renovar, ó Pai querido, a nossa confiança em Ti, a nossa fé em Ti.
Senhor Deus venha abençoar cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha completar essa palavra no coração de cada um. Eu agradeço muito pela atitude. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, irmãos, nós ouvimos a palavra do Senhor. Nosso Deus, Ele é reconhecido em toda a terra. Aleluia. Como nós vimos na palavra, não retroceder, mas ser fiel ao Senhor. Porque depois da batalha segue-se a vitória. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos chegando ao final. Quero ler aqui. Amanhã é o 6º elo da campanha, lá em Vila Formosa. Glória a Deus. Quem puder estar alegrando ali, o pastor geral tem liberdade, né? Sexta-feira, a pastora Claudelina vai estar no estudo aí para as irmãs. Sexta-feira. O sábado estava no domingo. No domingo vai ter palestra com a igreja às 8 horas, né? Glória a Deus. A pastora Claudelina vai estar na direção. E à noite, às 19 horas, o presbítero Melquisedeque vai estar na direção. Pastor José, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor, porque domingo eu vou estar lá em Timóteo, queira o Senhor assim permitir, ministrando a ceia ali. Glória a Deus. Prossegue aqui, né, os diáconos de semana, como Serginho, Geraldo Alvim, Keila e irmã Maria de Cruz. Coloque de pé para nós agradecermos ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus que o Senhor nos fez. Bem, feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Eterno Deus, querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Pai Santo, nós queremos apresentar ao Senhor a vida de cada pessoa, Deus, que se encontra aqui, quanto também, ó Pai, os familiares de cada um, que o Senhor possa ir de encontro, abençoando, livrando, Senhor, de todos os males. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor a tua igreja, Pai, os 4 cantos da terra. Que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando grandemente. Ó Deus Santo, Deus de Israel, colocamos diante do Senhor, ó Pai, todas as autoridades, as civis, as eclesiásticas, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando. Que o Senhor possa estar, ó Deus, no governo, Senhor, de todas as nações. Pai querido, agora, Senhor, quando estamos, ó Pai, finalizando, Senhor, esse culto de gratidão, pedimos ao Senhor que leva-nos em paz, debaixo das tuas fortes e poderosas mãos, e nos dê, Senhor, a noite tranquila e abençoada na tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda a tua mão para você receber a bênção, igreja do Senhor, e a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam todos nós agora e para todos sempre, todos digam.